dando sequência a essa série de mensagens. Louvado seja o nome do Senhor. Malaquias, capítulo 1. Assim como fiz domingo passado, vou ler todo esse capítulo. Mas hoje vamos nos debruçar nos versículos 6 a 14. Primeira mensagem eu falei sobre os versículos 1 a 5. E hoje vamos nos debruçar sobre os versículos 6 a 14. Mas eu gostaria de ler todo o capítulo com a igreja. Malaquias, capítulo 1, versículos 1 a 14. Eu vou ler, os irmãos ouçam. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isto não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Pai amado e bendito, com temor e tremor chegamos diante do Senhor. Porque o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai misericordioso, o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. A tua palavra diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que o Senhor afasta, assim como o Oriente dista do Ocidente, também nesse salmo diz que o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Mas o Senhor é santo, o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. E foi aberta a nós uma porta de misericórdia.
foi aberto a nós um caminho novo e vivo caminho para nos achegarmos a Ti, ó Deus. O véu foi rasgado, a limitação foi retirada, Senhor. A cédula que era contra nós foi rasgada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a Tua palavra. E como compareceremos diante de um Deus que é santo? Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Agrada-te de nós. Pois o culto não é para nos entreter. O culto não é para ficarmos mais felizes ou satisfeitos. O culto não é para a glória do homem. O culto não é para o deleite do pastor ou de qualquer pessoa. O culto é para agradar a Ti. E somente por Tua graça podemos fazer isso. Pois somos pecadores. Mas o Senhor é santo. Agrada-te de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar. Você já deve ter ouvido ou mesmo falado, e eu não quero dizer com isso que há pecado nisso, mas frases como as seguintes: hoje eu gostei do culto. Hoje o culto foi tão legal. Ou outra vez, hoje eu não senti nada. Ou talvez um dia você tenha dito assim: ontem eu fui ao shopping, cheguei muito tarde, cansado, ainda fui arrumar as coisas, dormi muito tarde, eu não acompanhei nada no culto, não entendi nada. Parece que eu entrei e saí sem ver nada que estava acontecendo. Então nem sei o que aconteceu, mas eu fui lá e... Ou talvez você tenha falado assim: hoje sim, hoje o culto foi uma bênção. Talvez hoje você tenha pensado: o ministro de louvor falou que estava passando mal, estava doente, com dificuldade, mas foi uma bênção o louvor, glória a Deus, isso é bom. Deus abençoe mais uma vez o nosso querido irmão André, para nos abençoar na condução dos louvores. Mas, frequentemente, nós pensamos ou ouvimos isso: eu gostei do culto, hoje o culto foi bom, hoje o pastor estava inspirado, hoje acho que o pastor estava cansado, o João deve ter acordado muito de madrugada, porque ele não estava muito animado assim, para pregar a palavra. E não há problema, irmãos, em fazermos esse tipo de comentário. Mas eu queria perguntar algo que é o título dessa mensagem. A quem deve ser agradado no culto público? Quem deve dizer se um culto é bom ou não? Quem que deve falar: esse culto foi bom, ou esse culto não foi bom? Ou quem deve aceitar culto, ou não aceitar? O Senhor. O culto não é para nós. Por isso eu tenho sido chato com isso e vou continuar sendo, irmãos. Eu entendo que esse é meu papel, e ai de mim, insistir que os trabalhadores da igreja têm que prestar culto. Você pode, se quiser trabalhar em todos os ministérios da igreja, você pode, mas você vai ter que arrumar tempo de sentar para prestar culto. Eu quero estar no louvor, quero estar na escolinha, quero estar na intercessão, quero estar na evangelização, quero estar no serviço de culto. Glória a Deus, mas você vai ter que sentar nesse culto. Você vai ter que estar em todos os cultos e mais alguns. Hein? Porque eu não posso privar os irmãos, como líder, do que é mais importante que fazemos, que é cultuar ao Senhor. Então, glória a Deus, se você quer trabalhar, se você quer se esforçar, quer se dedicar, isso é muito bom. Mas nós precisamos cultuar e cultuar ao Senhor. Eu tenho falado sobre isso, falei isso na reunião semana passada que tivemos com os trabalhadores da escola infantil, falarei isso na semana que vem, na reunião que teremos com o Ministério de Música. Mas e aí, se a gente tiver poucos músicos, tiver poucos trabalhadores, a gente simplifica. Se a gente tiver que fazer violão e voz, vai ser uma maravilha. Se a gente tiver que fazer só a capela, o que precisa no culto público é indispensável, é a igreja cantando. Todo o restante, a gente agrega e é bom. É bom ter uma boa banda. Eu sou músico, eu gosto de música, de arranjos elaborados, a gente fazer uma boa música. Esse arranjo que o André trouxe dos que confiam no Senhor, eu gostei demais. A gente vai ministrar à noite também. Achei muito feliz a forma como arranjaram, mas o que não pode faltar na adoração pública da igreja é a igreja cantando. Todo o resto pode faltar. Então, se a gente tiver uma orquestra aqui, tiver música para a gente compor uma orquestra, vamos botar uma orquestra no culto público. Se tivermos um coral, podemos colocar, desde que não fira o princípio básico do culto. Mas o que não pode faltar é a igreja cantando. Quem deve ser agradado no culto é Deus. Hein? Ele é que tem que se agradar de nós. Então, por vezes, você vai falar assim: eu não gostei muito do culto hoje, eu não senti nada.
Mas a pergunta mais importante que devemos fazer: Deus gostou do nosso? Deus aceitou minha vida? Deus se agradou do meu ato de louvor e adoração a Ele? Essa é a pergunta que devemos fazer. Claro, como falei semana passada, baseado num livrinho que estou lendo sobre o culto público da série 9 Marcas de uma Igreja Saudável, tem um livro específico sobre o culto público, muito bom. O autor diz que há 3 dimensões que nós encontramos no culto. E as 3 começam com E, que nos facilita memorizar: exaltação, edificação e evangelização. Exaltação do Senhor, a primeira e mais importante. Edificação da igreja, que a igreja é edificada no culto público, isso é uma dimensão importante. E evangelização dos perdidos. Por quê? Como está lá em 1 Coríntios 14, as pessoas que não creem podem vir ao culto e falar, como está lá em 1 Coríntios 14, realmente Deus está nesse lugar, e ouvirem o evangelho e serem constrangidas pelo amor de Deus a se renderem a Cristo. Então essas 3 dimensões são importantes: a exaltação do Senhor, a edificação da igreja e a evangelização dos perdidos. Então, estou dizendo que o culto tudo é para Deus, e não importa a igreja, não importa como quem está aqui, mas certamente o culto não é para nos deleitar, não é para nos entreter, mas o culto é para glorificar ao Senhor. E como diz o reverendo Augusto Nicodemos, nesse livrinho aqui, que é excelente, O Culto Segundo Deus, é um livro escrito a partir de pregações que ele fez em todo o livro de Malaquias, e ele deu esse título muito feliz: O Culto Segundo Deus. Porque o culto, como eu vou falar aqui, ele tem que ser não segundo as nossas ideias, invenções ou gostos. O culto tem que ser segundo Deus estabelece e deseja ser cultuado. Ele diz que nesse trecho, dos versículos 6 a 14, estamos diante de um novo diálogo que tem mais a ver principalmente com o culto a Deus. Nessa parte que vamos ver nessa manhã, está diretamente ligado ao que estamos fazendo nessa manhã. E eu penso que isso deve ser motivo de interesse para nós, pois domingo após domingo, terça após terça, sábado, quando temos consagração, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Como falei na semana passada, o livro de Malaquias, nós podemos dividir em 8 audiências. É como se Deus estivesse chamando o seu povo para uma conversa que se assemelha a um tribunal. Em cada audiência, Deus apresenta algo, o povo, especialmente os sacerdotes de Israel, retruca, e Deus, novamente, refuta o que eles falam. Tem algumas variações, a gente vai ver ao longo das exposições desse texto, não é exatamente assim todas elas, mas basicamente é isso que você encontra. Eu botei o culto com 3 E's: exaltação, edificação e evangelização, para ajudar a gente a memorizar. Aqui eu coloquei 3 R's. Deus revela, Israel retruca e Deus refuta aquilo que Israel está falando. Então Deus revela alguma coisa sobre o culto. Israel retruca e Deus refuta. Você vê mais ou menos isso 8 vezes ao longo do livro de Malaquias, e hoje nós estamos na segunda audiência de Deus para com o seu povo, e ele fala muito particularmente aqui sobre o culto público. Uma observação antes da gente entrar no texto: muitas pessoas, quando pensam em ministério profético, o profeta do Antigo Testamento, ou mesmo o ministério profético nos dias do Novo Testamento, ou nos dias da igreja, pensa em revelações acerca de coisas do futuro. E certamente existe essa dimensão profética no sentido de falar coisas que acontecerão no futuro. Mas essa é uma parte menor. A parte maior do ministério dos profetas, tanto, especialmente no Antigo Testamento, estamos aqui falando de um profeta veterotestamentário, não é tanto prever o que vai acontecer no futuro. Malaquias tem profecias, ele profetiza acerca da vinda de João Batista, por exemplo. Mas, como diz o reverendo Augusto Nicodemos nesse livro que mencionei, ele fala: a tarefa principal do profeta era chamar o povo ao arrependimento e obediência à lei de Deus. Então muita gente hoje está procurando profeta de todo lado para falar o que vai acontecer, quando na própria Bíblia a função primordial dos profetas não era apontar tanto para o futuro, mas era apontar para o passado. Olha só, vocês estão se desviando da lei de Deus, estão se desviando do que Deus estabeleceu para o seu povo, vocês precisam retornar. E é isso que Malaquias faz. Então o ministério profético, às vezes a gente fala de profeta, profecia, já pensa logo em predição, coisa para o futuro, mas tem muito mais a ver com vivermos de acordo com o que Deus estabeleceu para o seu povo. Mas vamos aqui entrar no texto. Eu vou dividir esse texto nesses R's que eu apresentei para os irmãos. Deus revela, Israel retruca e Deus refuta. Primeira coisa, Deus revela, logo no início, versículo 6. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra?
E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Irmãos, é natural que pessoas respeitem os seus pais. Infelizmente, isso hoje em dia já não é tão comum. Mas a Bíblia ordena que o seu povo honre pai e mãe, está lá no 5º mandamento. Vemos isso também no Novo Testamento sendo reforçado. E mesmo na cultura popular, as pessoas costumam ter reverência aos seus pais. Quando os filhos não respeitam mais os pais, já é um sinal de decadência aguda numa cultura, numa sociedade. E Deus está falando aqui, se o filho honra o pai, temos filhas aqui que honraram sua mãe, vindo com ela à igreja hoje para estar com ela, aproveitar todo o dia das mães junto com a sua mãezinha, isso é muito bom. Se o filho honra o pai, e se o servo honra o seu senhor, Deus diz aqui ao seu povo, eu sou o Senhor, eu sou o pai, onde está a minha honra, onde está o respeito para comigo? Vai lá no livro do profeta Isaías, logo no capítulo 1, volte um pouco na sua Bíblia, Isaías capítulo 1. Também uma denúncia feita aqui pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Logo no início, versículos 2 e 3. Diz assim. Esperar os irmãos encontrarem. Isaías 1, 2 e 3. Escutem, ó céus, e ouçam a terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer. Novamente, Deus compara a sua relação com o seu povo com a relação de um pai para com seus filhos. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E olha o que diz o verso 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Irmãos, os animais entendem quem é o seu dono. Uma vez eu vi um vídeo de um pastor mesmo de ovelhas, e ele chamava as ovelhas pelo nome, e tudo, e as ovelhas iam vindo. Então, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor de ovelhas. O boi conhece o seu dono, o jumento sabe o lugar onde vão dar comida e ele vai lá para se alimentar. Mas Deus está falando que por vezes o seu povo não o conhece. E Malaquias faz denúncia semelhante, que Deus fala, o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor, mas se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu respeito? E isso, irmãos, tem muita implicação para o culto. Porque a gente precisa entender, biblicamente, quem é Deus. Que a gente entende que Deus é, com perdão da expressão, como se fosse um gênio da lâmpada. Que a gente aprende as fórmulas mágicas de fazer Deus resolver todos os nossos problemas e agradar a tudo que nós queremos. Nós vamos para o culto esperando isso de Deus. E quando as coisas não acontecem como esperamos, a gente fica muito chateado. Que, Deus, o Senhor não me prometeu que ia acontecer tudo que eu quero e agora não está acontecendo? Ou se a gente tem uma imagem de Deus como alguém muito rígido ali, que só vê os nossos erros e defeitos, fica com uma tabelinha marcando os nossos pecados, e aí quando você se esforça e consegue fazer tudo o que você acha que é certo, Deus te dá um ok, e quando você falha um pouquinho, Deus fala, vem para te acusar, você vai vir no culto, às vezes com orgulho e às vezes com culpa, essa montanha russa que muitos vivem, às vezes orgulhoso, eu estou muito bem, eu sou o cara, eu sou uma pessoa muito espiritual, e às vezes mergulhado na culpa, está dando tudo errado porque eu sou um pecador e Deus agora vai me fulminar. A imagem que temos de Deus é muito importante para o culto que prestamos a Deus. Por isso que a importância de uma boa teologia, da gente estudar a palavra de Deus para entender o Deus que se revela a nós pela sua palavra. E aí Deus, se Deus é para nós um Senhor que nós devemos respeito, nós devemos temor, mas também é um Pai que nos ama e cuida de nós, nós prestaremos culto a alguém que é o nosso Pai e nosso Senhor, que é o nosso Deus. Então, a primeira coisa, Deus revela, eu sou Pai, eu sou Senhor, e vocês não estão me honrando e não estão me respeitando. E aí, como o padrão que a gente está vendo aqui, Israel retruca ainda no versículo 6, segundo ponto. Mas vocês perguntam, no finalzinho do versículo 6, como desprezamos o teu nome? Como estamos desprezando ao Senhor, eles perguntam. E provavelmente, irmãos, eles estão perguntando aqui de forma cínica, que eles sabiam que eles não estavam agradando a Deus. Eles sabiam, especialmente os sacerdotes, a quem é dirigida
essa palavra em especial, sabiam que não estavam fazendo a coisa do jeito certo. Então, provavelmente eles estão cínicos. Em que estamos desprezando o Senhor? Em que não estamos te honrando como Pai? Em que não estamos te respeitando como Senhor? Vá comigo lá em Deuteronômio, capítulo 15. Vamos ler esse texto, que depois a gente vai voltar nele mais à frente. Mas Deuteronômio, capítulo 15, é uma das muitas indicações que Deus faz acerca do culto que deve ser prestado a Ele. Deuteronômio 15, apenas os versículos 20 e 21. Deuteronômio 15, 20 e 21. Lá no início da sua Bíblia, quinto livro da Bíblia, diz assim a palavra de Deus: de ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Por que Deus faz isso, irmão? Deus é vaidoso, Deus, eu quero comer o melhor boi, mas Deus não comia os animais que comiam o próprio povo, ou os sacerdotes. Porque Deus quer que nós dediquemos a Ele o nosso melhor. E esse é um princípio que está lá em Deuteronômio, está lá em Malaquias, mas vale para nós hoje, irmãos. Deus continua chamando o seu povo a dedicar a Ele o seu melhor. E tem um outro aspecto aqui, porque os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para um outro sacrifício. Qual o sacrifício? Qual o sacrifício que todos esses sacrifícios apontam? De Cristo. E Cristo foi uma oferta perfeita. Então Deus está falando, preparem o que é perfeito, que vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo, porque vocês estão apontando para algo muito superior, para o Filho de Deus, que morreu sem pecado numa cruz pelos nossos pecados. Só que os sacerdotes não estavam nem aí para isso, irmão, como a gente vai ver na sequência. E eles estavam vivendo do jeito que eles queriam. E será que isso se aplica a nós hoje? Certamente. Muitas coisas do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo. Por exemplo, os sacrifícios. Hoje, nenhum dos irmãos precisa chegar aqui na igreja com um animal. Aqui, pastor, trouxe um animal para a gente sacrificar. Olha, ele está inteirinho, está todo direitinho, que não sei o quê, não é coxo, não é aleijado, não é isso, não é aquilo, está aqui prontinho. O máximo que eu vou falar, irmão, então tá bom, vamos ver alguém que possa matar para a gente fazer um belo churrasco. Mas para a gente fazer culto a Deus não há necessidade. Esses sacrifícios foram cumpridos em Cristo. Muitas coisas do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo, mas os princípios permanecem. Nós precisamos ofertar a Deus o melhor que nós temos. Nós precisamos dedicar nossas vidas a Deus, entendendo que o que nós fazemos para Ele é o que é de mais importante, irmão. Nossos cultos são um pequeno ensaio, um preparatório para a eternidade em que passaremos cultuando ao Senhor para todo sempre. Então o que vai ficar? O seu emprego vai ficar? Não. A sua casa nova vai ficar? Não. As coisas que você comprou, que você adquiriu, que você construiu, que tem a sua importância, devemos glorificar a Deus não só no culto, mas com tudo, mas o que nós estamos construindo para a eternidade. Isso é que vai ficar, irmão. Então, glorifique a Deus no seu trabalho, glorifique a Deus no seu casamento, glorifique a Deus cuidando da sua casa, glorifique a Deus fazendo um bom trabalho, honrando os seus empregadores, honrando os seus clientes, glorifique a Deus assim, mas saiba que o centro da nossa vida não está naquilo que fazemos, mas está no nosso culto a Deus, irmão. E é isso que Deus está falando. Como desprezamos? E aí, uma outra aplicação para os nossos dias, no período da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero foi lá e pregou as suas 95 teses. Ele foi identificado como o início da Reforma Protestante. Um levante contra doutrinas da Igreja Católica que os irmãos estavam entendendo que estavam ferindo, fugindo da palavra de Deus. E aí muita coisa aconteceu. Mas os reformadores chegaram uma hora, tudo bem. Tentaram primeiro reformar a Igreja Católica por dentro, não conseguiram. Foram expulsos. E aí, como é que a gente vai fazer a igreja agora? O que fica, o que não fica? E aí no período da Reforma, e também muitos anos depois, séculos depois, especialmente no tempo dos puritanos, foram elaborados materiais para instruir a igreja como cultuar a Deus. Para instruir a igreja como o culto a Deus deve ser feito.
Em outras palavras, se a gente não é mais católico, apostólico, romano, se nós não estamos mais sujeitos à liderança do Papa, se nós não concordamos com as doutrinas da Igreja Católica e nós saímos de lá, legal, chegamos aqui, mas para onde vamos? Como vamos cultuar a Deus? Como vamos nos reunir? O que vai acontecer nos nossos cultos? Nós vamos ter mais a Eucaristia, entendendo que ali é um sacrifício do corpo e da carne de Cristo, não entendemos que seja assim, mas temos a ceia do Senhor, como celebraremos a ceia? Como exerceremos a disciplina na igreja? Como é que a igreja vai funcionar? E aí, muitos homens dedicados ao Senhor se debruçaram sobre as Escrituras e produziram materiais excelentes, que são os catecismos e confissões. Tem gente que acha que catecismo é coisa de católico. A igreja católica tem um catecismo, mas a igreja protestante tem alguns, e são excelentes conteúdos. E algumas confissões de fé são marcantes, e uma delas é a Confissão de Fé de Westminster, que é a base da Igreja Presbiteriana, inclusive a Igreja Presbiteriana no Brasil, que é um material que fala sobre praticamente tudo, fala sobre o dia do Senhor, a reunião da igreja, sobre a família, sobre uma série de questões. E uma outra confissão, a Confissão Batista Londrina, de 1689. A Confissão de Westminster é uma confissão de linha presbiteriana e a Confissão Batista de linha batista reformada. E aí, nessas duas, existe algo chamado princípio regulador do culto. O que é isso? PRC. Estou com um artigo aqui, que depois posso compartilhar com os irmãos, que fala que o princípio regulador do culto recebeu sua forma clássica e definitiva nas confissões de fé reformada do século XVII. E que ela é encontrada em forma idêntica, tanto nessa Confissão de Fé de Westminster, que é a base dos presbiterianos, quanto a Confissão Batista de 1689, que é a base de muitos batistas reformados. E esse mesmo texto, encontrado nas duas, diz o seguinte: a luz da natureza mostra que existe um Deus, que tem um senhorio e soberania sobre todos, que é justo, bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Aí talvez você esteja pensando, mas por que o pastor está falando desse documento lá do século XVII nesse momento? Porque esse princípio regulador do culto é escritos desses irmãos que nos legaram, falando sobre como a igreja deve cultuar a Deus. E esse texto que eu estava lendo continua. Está lá na Confissão de Westminster e na Confissão Batista de 1689. A maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeira é aquela instituída por Ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem como as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras Sagradas. O artigo que eu estou lendo continua assim: o princípio regulador do culto afirma apenas isto. Preste bem atenção. O verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. O falso culto é algo que ele não ordenou. Então, quem determina como deve ser o culto da igreja não é o pastor, não é o concílio da igreja, não é a congregação, não é o bispo, mas é o próprio Senhor. Claro que cabe ao pastor, cabe ao bispo, cabe ao concílio da igreja, se a igreja for uma igreja que funciona em comitês ou concílios, seguir as orientações do Senhor. Mas quem estabelece como deve ser o culto é o Senhor. E deve ser assim, se nós queremos ser abençoados por Deus. Isso é muito importante nos nossos dias. Por quê? Com as melhores das intenções, líderes e igrejas têm colocado tudo para dentro do culto. Pessoas têm entendido assim, tudo é culto. Eu cultuo a Deus em tudo que eu faço todos os dias. É verdade, irmãos. Devemos cultuar a Deus com as nossas vidas. Mas a assembleia solene, quando o povo se reúne, tem princípios que Deus estabeleceu e nós precisamos observá-los. Você é livre para comprar um carro ou não comprar, para andar de ônibus ou de Uber, se você tem dinheiro para pagar, senão você vai estar sendo irresponsável. E na hora de comprar o carro, você compra o carro que você quiser, da cor que você quiser. Você é livre para organizar a sua casa, pintar a parede da sua casa do jeito que você quiser. Uma vez o diácono Zé Paulo, ele pintou uma parede da casa dele com uma cor diferente. Lá eu falei, que bonito, ele mandou a foto para mim. Eu não sabia que você era pintor. Eu falei, ele pintou lá com uma cor, deu um destaque. Você é livre para fazer o que você quiser. Nós temos liberdade de fazer muitas coisas para escolher a profissão com quem você vai seguir. Você que é solteiro, com quem você vai casar, desde que seja no Senhor. Deus nos dá liberdade para fazer muitas coisas. As vestes que nós vamos usar, uns gostam de roupas mais floridas, mais coloridas, outros de roupas mais discretas, desde que haja modéstia na nossa vestimenta, como diz lá em Paulo Timóteo. Nós temos liberdade para muita coisa, mas no culto
público, na assembleia solene, quando estamos fazendo o que estamos fazendo aqui, Deus deu regras muito mais delimitadas do que para a nossa vida. Para a nossa vida geral, Ele deu princípios que devemos observar. E liberdade de fazermos muita coisa. Mas no culto, há princípios, mas há muito mais liberdade do que, infelizmente, muitas igrejas entendem. Isso está claramente em Malaquias, mas isso não ficou no Antigo Testamento, como vi nesses documentos que citei aos irmãos. Quem tiver interesse sobre isso, vá ler essas confissões. A Confissão de Westminster, a Confissão Batista de 1689, e você vai ver como esses irmãos, os puritanos, tiveram muito cuidado em redigir cada artigo, e foram muito cuidadosos em estabelecer que o culto tem que ser regido pela palavra de Deus, e não pelas ideias dos homens. Por isso que alguns irmãos sabem que eu sou chato. E fiquem tranquilos, não se preocupem, porque provavelmente eu vou piorar, irmãos. Mas a gente tem que ter muito zelo com o que a gente faz no culto a Deus. E o motivo pelo qual nós vamos ver na sequência. Porque Deus revela: se eu sou Senhor, cadê a minha honra? Se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? Israel retruca: como te desprezamos? E Deus refuta primeiro a atitude deles, depois o sentimento deles. Vamos ver versículos 7 em diante. Deus refuta a atitude deles e diz assim: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Claro que está, vimos há pouco em Deuteronômio 15, que Deus ordenou que assim não o fizessem. Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês, ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu falei isso num culto de domingo à noite, que eu fiquei meio chateado, que o pessoal está chegando muito atrasado. E aí eu dei uma sacudida no pessoal no final do culto, falei: gente, em breve eu vou começar a pregar sobre Malaquias, e vou falar isso aqui. Mas tem gente chegando todo o culto atrasado. Eu falei para os irmãos: é melhor você chegar atrasado do que não chegar. Surgiu, a van não passou, o ônibus atrasou, o Uber cancelou, a criança chorou, você teve um problema de saúde na hora de sair, o sapato estava furado, a blusa não estava passada, essas coisas acontecem. Então, surgiu uma eventualidade, estou atrasado, vem para o culto, não deixa de vir. Mas não pode ser uma constância. E eu perguntava para os irmãos dos cultos à noite, que muita gente chegou atrasada e eu dei uma sacudida no final. Será que, se a gente agir para com os nossos empregadores ou para com o Estado, do jeito que a gente age na igreja e para com as coisas de Deus, a gente vai ter sucesso no trabalho, ou a gente vai ter tranquilidade em relação às lideranças de governo que estão sobre nós? Tem muita gente, irmãos, que se a gente falar assim: olha, o presidente da República, o atual ou o anterior, para não entrar em polêmica, o que estava até dezembro ou o que assumiu em janeiro, vai vir aqui no culto de hoje à noite. Tem gente que vai botar a melhor roupa. Presidente, quem vai vir? O 22? O 13? Caramba, vai estar aí? Ih, tem que arrumar, tem que estar lá, tem que ver. Como assim, cara? O presidente vai estar lá na igreja. Ah, eu tenho que ver isso, tenho que fazer uma selfie com o presidente, tenho que tirar uma foto. Mas alguém muito mais importante que o presidente está em todos os cultos, e não sou eu, é o Senhor. Presidentes passam, governadores passam. Se amanhã te ligarem e falar: você tem uma audiência com o governador do estado do Rio de Janeiro, ou com o prefeito da cidade, como você vai se sentir importante? Agora eu vou ter um encontro importante. Você tem um encontro muito mais importante todo dia do Senhor, todo domingo, domingo após domingo, quando você está junto com a igreja diante do Deus eterno, imortal, invisível, mas real. E essa denúncia que Deus faz através do profeta Malaquias: façam o que vocês estão fazendo para Deus, para o governador, para ver se ele vai aceitar. Ajam da maneira que vocês estão agindo para com as coisas de Deus, com os seus líderes governamentais, e ver se eles vão te tratar com muito carinho. Mas você fala assim: ah, mas Deus é amor, Deus é misericordioso. Sim, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e justamente por Ele ser amor e misericordioso, que nós devemos a Ele mais respeito e honra do que a qualquer pessoa dessa vida, irmão. E isso piora para a gente, tá? Você pensa: ah, mas isso é no Antigo Testamento. Não, isso é pior para a gente. Porque a revelação para a gente hoje é maior do que deles. A revelação foi progressiva
até Malaquias. E ela foi plena na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje eu e você sabemos que Deus já enviou o seu Messias, como cantamos há pouco. Deus enviou o seu Filho amado. Ele morreu na cruz. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele se sacrificou pelos nossos pecados e nós nos colocamos diante dele. Nós estamos numa situação pior do que os israelitas dos dias de Malaquias, se desprezarmos o grande favor de Deus para conosco. Não brinque com as coisas de Deus, irmão. Então, primeira mensagem chocante. Duas coisas me chamaram muita atenção nesse texto. Haja para com Deus do jeito que você age para o governante. E veja o que vai acontecer. Ou seja, ofereça um animal desse desprezado. E aqui o texto também fala de animais dilacerados, carniça. Sabe o que os israelitas estavam fazendo? Aí tem que oferecer algo para Deus. Deixei o meu bicho lá no quintal, veio um animal selvagem e dilacerou ele. Sobrou uma carniça. Vou levar isso lá para Deus. Aí Deus, sacerdote. E por que Deus vai em cima do sacerdote? Porque o sacerdote não tinha que aceitar. Não é assim não, meu irmão. Não é assim que serve a Deus, não. Pode voltar. Fala de Deus, fala que você tem que oferecer o melhor para o Senhor que está trazendo essa carniça. Sai daqui. Essa deveria ser a postura do sacerdote. O sacerdote, tá bom, meu filho, traz para dentro. Vamos lá, o importante é que você está trazendo. Vida que segue, está tudo certo. Diz que Deus vai em cima do sacerdote. Por isso que os pastores, presbíteros, têm uma responsabilidade muito grande, irmãos. Por quê? O pessoal quiser começar a inventar um monte de coisa no culto, vai perguntar para quem? Para o pastor. Se o bispo Walter chegar lá no presbitério que temos toda terça-feira e falar, gente, a partir de agora, na Igreja Cristã Nova Vida, os pastores são livres. Se você quiser plantar bananeira no culto, se você quiser dançar e pular, e se você quiser pregar, sei lá, se você quiser abrir a janela e ficar soltando pipa e falando, olha aqui a pregação, faz o que você quiser, você pode fazer o que quiser, eu não vou falar nada. Pastores mais criativos talvez comecem a inventar um monte de coisa, mas porque o bispo lá, o que provavelmente, acho que nunca vai acontecer nada nem parecido com isso, pelo que eu conheço do bispo Walter. Mas que a liderança abriu a porteira. E na igreja local, a figura do pastor. E aí Deus vai em cima do sacerdote. Eu não aceito esses sacrifícios. Por que o sacerdote está aceitando? O pessoal traz qualquer coisa para Deus e está tudo certo? Mostra isso lá para o governador para ver se ele vai aceitar a sua vida. E continua o versículo 9. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas, com isso aí que vocês estão apresentando, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem outra mensagem chocante, irmãos. Versículo 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Que para oferecer um culto de qualquer jeito, para oferecer carniça para Deus, para oferecer qualquer coisa largado, é melhor fechar a igreja. Eu confesso que quando eu ouço que uma igreja fechou, eu fico triste. A gente, às vezes, na denominação, acontece um pastor mudou de localidade, ou teve um problema na igreja local, a igreja precisou ser fechada, a gente fica triste. Pô, sempre tem aquela pergunta entre os pastores, mas precisava mesmo fechar, não dá para mandar alguém para lá, que não sei o quê. Mas aqui Deus está falando, era melhor fechar do que fazer de qualquer jeito. Meu Deus. E isso, irmãos, não esbarra só no pastor, não. Esbarra nas nossas vidas como adoradores de Deus. Então não deixe de vir para o culto, mas quando vier, se prepare para cultuar a Deus em espírito e em verdade, de todo o coração. Porque Deus não quer a carniça, o animal dilacerado. Deus quer o nosso melhor. E esse princípio permanece até hoje. Senão é melhor fechar a igreja. Se for para fazer de qualquer jeito, melhor fechar a igreja. Estamos fazendo obras, estamos melhorando o local de culto, melhorando a refrigeração, melhorando a estética da igreja, melhorando os banheiros para os irmãos terem mais conforto. Tudo isso é legal. Mas se a gente não prestar culto a Deus de forma verdadeira, a gente pode se reunir no shopping aqui do lado, que é belíssimo. O banheiro é cheiroso, tem até musiquinha. Melhor fechar. É isso que Deus está fazendo. Então, quando você for numa igreja agora, que vale tudo, não está nem aí para a palavra de Deus, um amigo meu da Sociedade Bíblica do Brasil,
Diz que esteve numa igreja em que o culto acho que durou 2 horas e a palavra de Deus sequer foi lida. É melhor fechar, irmão. Fecha a igreja. Mas de onde você está tirando isso? Não sou eu que estou falando, Deus está falando, ó. Quem dera houvesse quem fechasse as portas do templo. E ele continua no versículo 11. Eu vou entrar na parte que Deus, a parte final, que Deus rejeita o sentimento do povo. Primeiro rejeitou a atitude do povo. Vocês estão trazendo qualquer coisa para mim e querendo que aceite. Você, sacerdote, que devia rejeitar, está aceitando, você está errado. E agora Deus, a partir do versículo 11, vai rejeitar a atitude do povo para com ele. Pois ele diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e lhe são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Só uma observação, esse é um versículo muito polêmico. Tem uns versículos da Bíblia que são muito difíceis. Ele vai pensar assim, então Deus está aceitando qualquer culto. Qualquer culto, qualquer um que fala, estou ofertando para Deus, está tudo certo. Não, isso aí feriria tudo que a gente viu até aqui. Deus está falando, eu estabeleci o culto como tem que ser, e eu só aceito culto assim. E agora Deus está falando, em todo lugar acendem altar, eu estou acertando, está tudo certo, o importante é a pureza do coração. O reverendo Augusto Nicodemos e outros comentaristas entendem que esse versículo deveria ser traduzido no futuro. E está assim na Almeida Revista e Corrigida. Nossa versão é Nova Almeida Atualizada. Mas na Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, está escrito assim: mas, versículo 11, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, possivelmente aqui é um versículo escatológico, apontando para algo no futuro. E Deus está falando assim, ó, no futuro, a minha adoração não vai estar restrita aqui a Jerusalém, não, ao templo no Monte Sião. Não vai estar aqui, não, vai estar em todo lugar, porque o Filho de Deus vai vir e todas as nações, né, como ele disse lá em Mateus 28, né, ide e pregai o evangelho a todas as nações, Marcos 16:15, né, e Mateus 28, pregar em todas as nações. Então, possivelmente aqui é um versículo que Deus está falando, olha, eu sou o único Deus verdadeiro. Mas mesmo nos dias de Malaquias, ele era o único Deus que criou todas as coisas, o único Deus verdadeiro, o único Deus que ainda assim, naqueles dias, aceitou pessoas de outros povos, vide Ruth, a Moabita, que virou, né, a antecessora do grande rei Davi, vide outras pessoas como Raabe, a prostituta que estava lá em Jericó, e entrou para o povo de Deus. Deus já dava sinais que ele enxertaria na videira verdadeira pessoas de outros povos. Mas hoje isso aí está explícito, irmão. E Deus é adorado em todo lugar. Versículo 12. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor, possivelmente aqui é uma antecipação também da ceia do Senhor, a mesa do Senhor é impura. Aqui está falando do altar, mas hoje nós temos a mesa como uma ceia, algo solene para nós, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E olha o que diz o versículo 13. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que eu falei, primeiro Deus refuta a atitude do povo, que servia a Deus com qualquer coisa, e agora Deus refuta o sentimento do povo, que fala, ai, que canseira, tem que ir para a igreja de novo, ficar lá 2 horas ouvindo o irmão cantando, ouvindo o pastor pregando, ai, que canseira, torcendo o nariz, tem que ir lá, né? Tem que ir lá pegar o animal e oferecer, tem que ir lá e fazer isso. E continua o versículo 13. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes, vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Então, se antes ele denunciou uma atitude de pouco caso com as coisas de Deus, ele está denunciando agora o desprezo do povo para com o culto público. Irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre. Tem hora dia que você está mais cansado, tem dia que você tem que se esforçar mais para vir para a igreja, todo mundo passa por isso, até o pastor, irmão. E que você fala, hoje eu acho que eu ficaria descansando mais um pouquinho. Passamos por isso. Mas que Deus jamais tire do nosso coração o amor pela reunião, o amor por estar junto com a igreja, o amor pela comunhão, estarmos reunidos aqui, irmãos. Estarmos com uma atitude de verdadeiro temor e adoração ao Senhor e não desprezo pelo nome dEle. E esse versículo que eu vou concluir, ele termina de forma chocante, irmão. Porque muita gente pensa, vou para o culto para sair melhor. Vou para o culto para sair abençoado. Mas Malaquias revela aqui que tinham pessoas que iam para o templo, que saíam amaldiçoados.
Tem gente que vai para a igreja e até sai melhor, se sentindo melhor, mas não com a bênção de Deus. Lembra da parábola do fariseu e o publicano? Lucas capítulo 18. Jesus falou que um batia no peito e falou: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou igual a esse publicano que não sei o quê. E Jesus disse que ele orava de si para si mesmo. Ele deve ter saído muito bem, tá vendo como eu sou bom? Eu oro bem, eu jejuo, eu faço tudo certo. Ele deve ter achado que estava tudo bem. Mas Jesus disse que ele não foi aceito por Deus. E sim o publicano que batia no peito e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Não tem gente que entra em nossas igrejas e sai se sentindo bem, mas não sendo aceitos pelo Senhor. E muitos não enxergam isso. E às vezes quando enxergam já é tarde demais. Você pode estar no culto, achando que está tudo legal. Você está sendo amaldiçoado por Deus. Que isso, pastor? É isso mesmo. Isso não vale só para você, claro que vale para mim. Olha o que ele diz. Maldito, versículo 14. Seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ou seja, maldito esse que está oferecendo qualquer coisa para Deus. Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Cuidado, irmão. Eu preciso te falar isso. Porque o desejo do pastor é que a igreja cresça. Eu louvo a Deus que muita gente tem chegado na nossa igreja, estamos com uma turma de membros a iniciar aí, tem famílias chegando, eu fico muito feliz e sinto até um peso, uma responsabilidade, porque nós queremos servir essas famílias da melhor maneira possível. Mas o propósito do meu ministério não é encher a igreja, nem ganhar dinheiro. Se fosse isso, eu não seria pastor. Eu ia ganhar muito mais dinheiro sem ser pastor do que sendo pastor. Ainda mais que eu sou um pastor que não vou negociar as coisas de Deus. Nem encher a igreja, vou ficar muito feliz se a nossa igreja crescer muito. Mas a gente não pode negociar princípios. Tem que te falar o que eu creio que a palavra de Deus me manda falar. Se a gente brincar com Deus, a gente vai se encontrar debaixo de maldição. Esses aqui estavam oferecendo qualquer coisa. Eles iam, pegavam lá a carniça, o animal dilacerado, ofereciam para Deus. E o sacerdote aceitava. Então, cara, estou bem com Deus, está tudo certo. Estava sendo amaldiçoado por Deus. Conclusão. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, 2 motivos porque Deus não aceita o culto. Porque o culto não está sendo feito do jeito que ele mandou. Quem determina como tem que ser o culto é Deus. Claro que existem variações. A Bíblia não diz que o culto tem que ser de manhã à noite, tem que começar 9, 10 ou 8, tem que ser em tal horário, tem que ser com tal duração. O culto tem que durar 2 horas, 1h30, 3 horas, 5 horas, tem que começar com louvor. Tudo isso tem liberdade, a sabedoria de Deus, porque o evangelho foi espalhado por todas as nações. John Piper fala isso no seu livro Alegrem-se os Povos. Então Deus deu uma liberdade, porque tem lugares que é inviável se reunir de manhã por causa do frio. Tem lugares que é inviável se reunir à noite por causa da escuridão. Tem lugares que o culto dura 1h30, é uma bênção. Tem lugares que o culto dura 3 horas, é uma bênção. Não estou falando de detalhes, mas de princípio. Então, quando Deus não aceita o culto? Quando a gente faz do jeito que a gente quer e não do jeito que Ele quer. Primeiro ponto. Segundo, quando está contaminado por atitudes de desprezo e indiferença. A pessoa vem para a igreja, tem que ir mesmo. O pastor perturba que tem que estar no culto. Então vou, né? Não vou poder trabalhar mais na igreja, o pastor vai me corrigir, vou mesmo. Não vou, fazer o quê, né? Chato, podia me deixar só ficar fazendo as coisas que eu gosto. Se eu não gosto de cultuar a Deus, tem algo muito errado no teu coração, precisa corrigir isso hoje. Porque a gente é muito motivado a fazer coisas. E é bom fazer coisas. Eu gosto de obra, irmão. Essa semana eu fiquei carregando entulho, comprando material de hidráulica, amarradão. Se pudesse fazer só isso, estava feliz da vida. É muito legal. É pesado, né, Enzo? Enzo quebrou parede, pintou. Revelações aí. Eu gosto muito, irmãos. Mas o mais importante para a igreja não é fazer os banheiros, é fazer o que a gente está fazendo aqui, cultuar Deus. Então, a gente tem que cultuar do jeito que Deus quer, sem a contaminação de um sentimento de indiferença e desprezo. E 2 conclusões, também seguindo Augusto Nicodemos. Quem é Deus para você? Essa é a pergunta central. Porque se você tiver uma imagem distorcida de Deus, você vai oferecer um culto distorcido a Ele. Agora, se você tiver uma imagem clara de quem Deus é, o grande rei, temível entre as nações, isso vai te auxiliar a prestar um culto digno dele. E segundo, o que é permitido no culto? E o princípio regulador do culto, que eu citei há pouco, nos dá diretrizes muito válidas sobre o que fazer e o que não fazer. Porque alguns pensam assim, o que a Bíblia não proíbe, a gente pode fazer no culto. Eu quero plantar bananeira. Cadê o versículo que diz, é proibido plantar bananeira no culto? Tem isso? Não, então pode plantar, que a Bíblia não proíbe. Nós não queremos que seja assim.
Cremos no mesmo princípio dos reformadores, dos puritanos. Que a gente tem que fazer no culto que a Bíblia diz expressamente que deve ser feito no culto, e não o que vem da nossa cabeça. Porque o culto não é regido por nós, mas é regido por Deus. E a maior expressão, tudo isso está em Cristo. Que cumpriu, obedeceu ao Pai até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. E ele se ofereceu como oferta perfeita. Tudo apontava para ele. E aí talvez você pense, graças a Deus, então essas maldições, todas, delas estamos livres. Sim, mas a nossa responsabilidade é maior. Porque nós sabemos que não devemos apresentar um animal perfeito, mas devemos apresentar um coração quebrantado e adorar a Deus em espírito e em verdade, como era no Antigo Testamento. Salmo 51 diz isso. Coração quebrantado, a Deus tu não desprezas. Mas para nós a revelação está explícita lá. Jesus Cristo morreu na cruz e por isso devemos adorá-lo. Vamos orar. Talvez não fosse essa a mensagem mais adequada para o Dia das Mães, mas eu creio que é, porque Deus assim o quis. Porque se você quer ser uma boa mãe, ensine seu filho a cultuar a Deus de forma verdadeira. Você vai estar fazendo o melhor serviço que você pode fazer para a vida dele. Feche seus olhos, faça a sua oração.